Meus irmãos, minhas irmãs, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto da palavra do nosso Senhor, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 10 e 11, que diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer nesta noite pela vida de cada um dos seus servos, que o Senhor nesta hora possa visitar, amparar, sustentar, proteger e livrar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós e que o Senhor venha continuar abençoando as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar sobre a revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, que foi a última agora que nós terminamos agora, no primeiro trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março. O título da revista é O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o irmão Ezequias Santos, Ezequias Soares. E a lição de número 1 é a pessoa do Espírito Santo. E abrindo a lição, eu vi algo aqui que me chamou muito a atenção. E algo que eu, sinceramente, eu não tinha visto ainda. Eu era ignorante acerca disso, né? Eu não conhecia. E o irmão Ezequias Soares foi muito feliz em colocar aqui esse termo que eu desconhecia, mas que eu gostaria de falar a respeito. Tá no capítulo 2 da primeira lição, no pontinho 1. Ele diz assim, ó: pericorese, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E aí ele deu aqui uma referência. João capítulo 17, versículo de número 5. E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Também no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. Ele deu uma referência aqui de 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11, o que nós lemos aqui na nossa leitura, para introduzir aqui essa nossa fala. Mas o que eu achei interessante aqui foi que ele também colocou aqui uma referência na mesma página, embaixo, da teologia sistemática da CPAD, né? Que ele até coloca como referência aqui, ó: Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editada pela CPAD 2017, a página 159.
Aí diz assim, ó, o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, nessa teologia sistemática, ele discorre assim: uma análise objetiva dos dados bíblicos no tocante ao relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo revela que essa grandiosa doutrina não é uma noção abstrata, mas, na realidade, uma verdade revelada. Então, aqui ele, na verdade, ele sintetizou o que o nosso irmão Ezequiel aqui disse aqui, falando acerca da pericorese, que é a mesma coisa que está escrita aqui na teologia sistemática aqui da CPAD. A questão é a seguinte: esse tema é um tema polêmico, né? Nós, protestantes, temos várias denominações, tem denominação que crê na Trindade, como nós, os assembleanos, também os batistas, e até a Igreja Católica Apostólica Romana também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tem denominação que só crê no Filho, que acha que só o Filho é Deus, tem outras também que só crê no Pai, que só o Pai é Deus e que o Espírito Santo não é Deus. Então, é uma metralhadora giratória apontando e disparando para todo lado. Mas a questão é que nessa revista eles foram corajosos, e o nosso irmão Ezequiel Soares aí foi excelente, né? Na explicação dele, na explanação dele, eu li toda a revista e é interessantíssimo aí as colocações do nosso irmão. Mas eu queria tentar explicar de uma forma que você pudesse entender melhor, né? Porque a gente lê e é um assunto tão emblemático que a gente tem dúvida, né? E a dúvida é exatamente na questão da explicação. Como é que você explica, né? Tá ali a teologia sistemática, o nosso irmão Ezequias foi brilhante ali em colocar esse termo aqui, né? Que é o pericorese, que é exatamente o que disse ali na teologia sistemática, que é o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e como eles, apesar de serem três pessoas distintas, mas são um, né? E a questão é a seguinte, é uma questão de fé, de você crer. Como você crê, né? A Bíblia fala, mas é a fé, é como você crê, é como aquilo ali, aquelas palavras bíblicas, elas se processam dentro de você e se juntam com a sua fé e faz, né, aquilo ali ser simples para você. E é simples, é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eles se unem? Como você pode dizer que são três, mas é um, né? Eu trouxe aqui esses três copinhos aqui descartáveis, né? Parece até uma loucura, né? Você comparar Deus com os copinhos descartáveis, mas é uma ilustração. Aí você imagina aqui que do lado direito está Jesus Cristo, né? O Deus Filho, né? No centro está o Deus Pai e aqui à minha esquerda está o Deus Espírito Santo. Ou se você quiser inverter, né? No centro está o Deus Pai, né? À direita do Deus Pai, ou à direita sua, está o Deus Filho e à esquerda o Espírito Santo, olhando de você para cá, né? Então, qual é a visão que você tem? O centro, Deus Pai, né? Aqui, à direita, o Deus Filho, e aqui à esquerda o Deus Espírito Santo. Muito simples da gente entender. Os copos são exatamente do mesmo tamanho, são idênticos, são iguais, o mesmo peso, o mesmo tamanho, o mesmo tipo de material, né? Então, o que a Bíblia fala acerca de Deus, né? O que a teologia fala acerca de Deus, né? Que Deus é um ser, né?
espiritual, né? É perfeitamente bom, que ao santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. O que eu posso falar do Deus Pai, né? É um ser espiritual, né? Perfeitamente bom, que ao santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. E do Espírito Santo, a mesma coisa. E do Filho, a mesma coisa. E nos seus atributos de poder, né? Os atributos de poder de Deus, né? O que faz Deus ser Deus? Onipotente, onipresente, onisciente, infinito e imutável. É isso que a teologia fala. Deus, para ser Deus, ele precisa ser onipotente, poder ilimitado, poder sem fim, né? Onipresente, né? Deus habita em todos os lugares, passado, presente e futuro. Onisciente, né? Deus, ele penetra em todos os lugares. A Bíblia diz que não há lugar que Deus não possa ir, né? E para finalizar, né, para juntar onipotente, onisciente, onipresente, Deus ele precisa ser infinito. Porque você já pensou, Deus poderia ser onipotente, onipresente, onisciente, mas não poderia ser infinito. Deus é infinito. Ele subsiste de eternidade em eternidade. E acima de tudo, o que Deus faz? Ele ser Deus. Deus é imutável, Deus ele não muda, né? Ele é Deus que não muda. Porque já pensou se Deus vivesse mudando de opinião, uma hora uma coisa, a Bíblia não teria sentido nenhum, porque a Bíblia é a expressão da vontade de Deus imutável, né? Então, Jesus Cristo é Deus onisciente, onipresente, onipotente, infinito e imutável. A mesma coisa é o Deus Pai, a mesma coisa é o Deus Espírito Santo. Aí como eles se ligam, como é na essência, né? É na essência, é esse tamanho aqui, né? O que nós falamos é o mesmo amor, né? O mesmo amor, a mesma vontade. Já pensou? Se um puxasse para um lado, o outro puxasse para o outro. Não. Para onde um vai, o outro vai. O que um quer, o outro quer. O tanto que um ama, o outro ama. O tanto que um é bom, o outro também é bom. Então isso aí é a essência, né, da triunidade divina, né? Que apesar de serem três pessoas distintas, são uma só por essa ligação, isso tudo que nós falamos. Agora, como se deu, né, essa questão desse agir? A Bíblia fala assim, que tem um legislador, que é o Deus Pai, né? E Jesus é aquele, Pai foi aquele que fez a obra redentora. Jesus foi aquele que executou a obra redentora. E o Espírito Santo é aquele que fez saber, né? Então cada um tem uma ação, cada um, né, tem um lugar que ocupa, né? Tem né, a sua função, né, dentro do relacionamento de Deus com o homem. Hoje, nós olhamos para esses três copinhos aqui e vamos entender o que aconteceu, né? Qual foi o plano de redenção? O plano de redenção foi o Filho que se apresentou para morrer por nós, né? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? O Filho se apresentou para vir. Aí o que aconteceu? O Filho desceu e morreu por nós. Foram 33 anos e meio, né? Quando o Filho cumpriu a obra redentora, o Filho voltou, né? E se assentou à direita do Pai, que é o lugar dele, né? O Espírito Santo, no dia de Pentecoste, que foi a promessa do Filho, o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, desceu, né? E está no meio de nós. Deus está no meio de nós. O Espírito Santo está no meio de nós. Quando nós falamos assim, conforme a lição, batismo no Espírito Santo e não do Espírito Santo,
Seria diferente do Espírito Santo. É como você jogasse um balde d'água em cima da pessoa. E não é assim. É a pessoa mergulha no Espírito Santo. Então, é batismo no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está no meio de nós. O lugar à esquerda, ele está vazio, porque o Deus Espírito Santo está na terra, está no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, né, e o Filho estão lá no céu, né? E o Filho, ele está fazendo a função de advogado, porque ele mesmo pediu para que nós orássemos ao Pai em nome dele, porque ele estaria lá advogando, apresentando a nossa causa ao Pai, para o nosso Pai nos abençoar. E o Espírito Santo está na terra. Qual é a tríplice? Qual é a tríplice obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ai de nós se o Espírito Santo não estivesse aqui. Porque, segundo o Tessalonicenses, diz que o Espírito Santo é aquele que o detém. Diz também que a igreja, nós somos aquele que resiste, mas o Espírito Santo é aquele que o detém. Quando o Espírito Santo, né, ao arrebatar a igreja, o Filho arrebatar a igreja, quando o Filho arrebatar a igreja, levar a igreja no arrebatamento, o Espírito Santo também sobe com a igreja. Aí vão ficar os três lá. E a terra vai ficar como? A terra vai ficar sem a presença do Espírito Santo que vai subir, né? Então, é uma explicação bem simples. E eu espero que você absorva isso, entenda isso, dessa ligação, porque é muito importante para nós, assembleanos, termos um bom entendimento, um bom discernimento disso. A revista foi excepcional, né? Mas eu gostaria que você também aproveitasse também esse exemplo que eu estou dando aqui e absorvesse esse conhecimento, né? De que, apesar do nosso Deus, ele se apresentar para nós como três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é ligado pela sua essência, pelo seu amor, pela vontade de te abençoar, pela vontade de me abençoar, pela vontade de me salvar e pela vontade de te salvar também. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo grite diante de você e que tenha vazão. E vamos ouvir o grito do apóstolo Paulo lá no livro de Tessalonicenses, quando ele diz assim: não extingai o Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, cada dia mais, que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, para que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, venha sobre nós, nos consolar, nos animar, nos revigorar e principalmente, Senhor, que nós possamos ser cooperadores dele na salvação das almas. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe a você e a sua casa.